conosco essa tarde. Eu queria que você saudasse o servo do Senhor com uma palma bem forte. Eu queria que você ficasse de pé também, fazer uma oração por ele e aí entregar para ele. Senhor, muito obrigado por essa tarde. Obrigado pela vida do Senhor médico, pela clínica Equilíbrio. Obrigado pela vida de todas as pessoas aqui presentes. E que seja esse o início de uma grande mudança no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo também. E que nós possamos estar prontos e preparados para tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco essa tarde. Eis aqui os nossos corações, nossa disponibilidade é de estar com o Senhor e aprender a respeito do assunto no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Queria agradecer a presença de todos vocês, né, o convite da dona Juscelia e do pastor Wellington por estar aqui nesse momento para conversar um pouquinho com vocês. Tá? Eu sou Mamed Freitas, tá? Sou psicólogo, sou especialista em transtorno do espectro autista, né? E hoje estou na direção técnica de uma clínica, que é a Clínica Equilíbrio, que trabalha com crianças com atraso do neurodesenvolvimento, né? Entre esses atrasos está o autismo, tá? E aí é importante a gente hoje estarmos aqui reunidos, né? Geralmente as pessoas elas não buscam conhecer, aprofundar sobre o assunto, quando esse assunto ele não está dentro do nosso universo, né? Dentro da nossa casa, dentro dos nossos ambientes, né? Mas hoje todo mundo, além de ter um papel dentro da sua família, nós também temos um papel social, né? Então hoje vocês estão aqui enquanto pessoas que formam uma igreja, né? E aí é como o pastor Wellington falou, quando nós falamos em trabalho, geralmente a gente pensa em uma grande estrutura, com muitas pessoas, mas o trabalho ele começa de grão em grão, né? As pessoas geralmente quando chegam para conversar comigo lá na Equilíbrio, eu sempre falo para eles, né? Hoje a gente tem uma estrutura grande, né? Mas não começamos grandes, começamos em um ponto comercial, com 4 salas de atendimento, né? E ninguém nem sabia o que era o autismo há 8 anos atrás, e hoje, né, a busca é intensa. Hoje eu supervisiono mais de 150 crianças com transtorno do espectro autista, síndrome de Down, TDAH, né? Então é algo que, se a gente não tem em casa, a gente conhece alguém que tenha uma criança com TEA, né? E aí, como é que eu vou lidar com essa situação, né? E aí a gente vê aí na igreja uma extensão da nossa família. E, geralmente, nas celebrações tem crianças, né? E será que eu estou apto para atender a necessidade de uma criança com TEA, né? Quantas famílias a gente conhece, que a gente conversa na clínica, que se retiraram do ambiente social, não vão mais para um restaurante, não frequentam mais uma igreja, porque o olhar de condenação acaba deixando eles tímidos quando na situação, sem saber como agir, né? E na verdade quem era para estar com vergonha somos nós, né, que somos ignorantes. Porque lidar com o autismo nada mais é do que respeitar a individualidade de cada pessoa, né? Esse pós-pandemia, muitas pessoas se atentaram para a necessidade da saúde mental, né, do diagnóstico precoce. Então, hoje, como eu falei aqui no princípio, há 8 anos atrás, não existia uma clínica em São Luís que trabalhasse com crianças autistas. Existiam pessoas que tinham ido para fora fazer cursos e faziam de forma particular. E quem fazia? Só quem tem muita condição financeira, porque é um tratamento caro, né? E aí hoje a gente se vê numa sociedade que precisa ser inclusiva. Hoje não existe uma escola que precise se incluir.
Não existe uma igreja que não precise trabalhar essa inclusão, né? Ou será que quem não é típico, como a gente fala, quem somos nós que não temos nenhum diagnóstico, né? Que somos pessoas típicas e esperadas para a sociedade, será que a igreja, a escola, os restaurantes são feitos só para crianças e para pessoas típicas, né? Eu que tenho um filho atípico não posso frequentar outros ambientes, né? Então esse bate-papo hoje aqui é exatamente para a gente conversar um pouquinho o que é o autismo, como lidar com algumas situações, tá? Então, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Que ele é caracterizado por uma dificuldade, principalmente na socialização, né? Então, o autismo ele tem como seu foco principal, os primeiros sintomas são um déficit na interação social e na comunicação. Geralmente, a gente começa esse diagnóstico por volta de 1 ano e meio, 2 anos, né? Porque aí os primeiros sinais são um atraso de fala, né? Então, meu filho começou a apresentar sinais de atraso de falas, né? Então, ele já tem um atraso no desenvolvimento, né? Então, a gente precisa procurar uma equipe especializada, tá? E aí, como está aqui a questão da comunicação, da interação social, padrões de comportamento repetitivos, sempre quer assistir os mesmos desenhos, sempre quer brincar com os mesmos brinquedos, sempre quer brincar da mesma forma, empilhando, enfileirando, separando por cores, né? Então essas são umas das características do autismo. E fora que eles têm um interesse muito restrito, né? Então, como assim? Geralmente eles têm um interesse pela mesma chinela, pela mesma roupa, alguma cor, até na questão alimentar. Existe uma seletividade alimentar, onde a criança prefere algumas texturas, algumas cores, né? Então, assim, essas características que eu estou falando aqui com vocês, não é porque a criança apresenta uma característica que ela é considerada autista. Ela precisa ter um conjunto dessas características, tá? Então não é só um atraso de fala. Um atraso de fala, ele pode ser apenas um atraso de fala. E com a estimulação da fonoaudióloga, conseguir superar essas barreiras, tá? Que a fase mais propícia para a estimulação de uma criança é na primeira infância, que é do 0 aos 36 meses, né? Então até os 3 anos é um período fundamental, mais propício para essa estimulação, visto que a nossa neuroplasticidade está a todo vapor. Então, tudo com criança, que a gente ensina para a criança nessa faixa etária, ela consegue aprender, né? Exatamente pela questão da plasticidade neurológica da criança, né? E aí chega nessa fase e a criança ela falava, ela comia, ela nomeava os objetos, as coisas, e de repente ela parou de fazer tudo isso, né? E aí é o que a gente chama, que acontece entre os 18 e os 24 meses da poda neural. Todos nós passamos por esse processo de poda neural. É como se fosse lá resetar nosso cérebro. Então tudo que a gente aprendeu é deletado e a gente passa a aprender coisas mais complexas, vamos dizer assim. Só que a criança com TEA passa por essa poda e ela não consegue automaticamente voltar a aprender, né, novamente. Nós, típicos, passamos por esse processo e muitas vezes os pais nem conseguem perceber que nós passamos pelas podas neurais, né? Porque a gente encaixa uma fase na outra, desenvolve uma fase após a outra e não consegue perceber. Mas com a criança típica, sim. A gente consegue ver que ela perdeu o repertório de fala, ela perdeu o interesse na socialização, né? E aí sim, nesse momento a gente precisa investigar, né? E aí o que acontece? Hoje também a gente tem avançado muito nessas questões, mas a gente precisa entender um pouco do que é o autismo
porque eu também, às vezes, eu preciso sinalizar para o médico que eu entendo, né, que meu filho está com atraso no desenvolvimento, que existe a possibilidade de ser um TEA, né? Hoje recentemente, eu tenho um sobrinho de 1 ano e 10 meses. E aí, com 1 ano e 6 meses, ele falava poucas palavras, né? E eu falei, está com atraso no desenvolvimento. Aí, com aquele ditado popular, casa de ferreiro, espeta de pau, né? E aí começaram a dizer, agora todo mundo tem TEA, né? Todo mundo tem TEA para ti. Vamos esperar, vamos. Deu 1 ano e 10 meses, ele só falava 2 palavras, mamãe e papai. Aí vamos procurar um médico, né? Aí cheguei lá no médico, está com atraso de fala, está com atraso de desenvolvimento, vamos iniciar um processo terapêutico. Não, nós não vamos iniciar o processo terapêutico porque ainda está o esperado para ele. Aí eu, não está o esperado. Uma criança com 2 anos é para falar 300 palavras. Ele fala 2. Então ele está com atraso, né? Vamos iniciar. Talvez se eu não tivesse esse conhecimento, provavelmente hoje ele não estaria fazendo terapia. Hoje ele não é uma criança diagnosticada com TEA, ele é uma criança diagnosticada com atraso de fala. Mas isso não impediu dele iniciar todo o processo terapêutico para desenvolver. O processo terapêutico não faz mal para ninguém, né? O processo terapêutico é um avanço para qualquer um de nós, né? Como eu estava até conversando com o pastor Wellington, todos nós precisamos de um momento terapêutico, né? Como ele mesmo falou, nós somos um ser formado pelo biopsicossocial, né? Que é o biológico, né? Que é o psicológico e o social, que é isso que nós vivemos, né? As nossas relações, os nossos contatos. Quando qualquer um desses tripés estão fragilizados, né? A gente tende a cair para algum dos lados, né? É como esse pedestal bem aqui, se a gente tirar um dos pés, ele vai cair, né? E assim é o nosso emocional, nosso psicológico. A gente precisa estar com as nossas 3 bases solidificadas, né? Então hoje a gente tem uma codificação do autismo, tá? Que é um código que os médicos utilizam, é a classificação que os médicos usam para sinalizar que a criança tem um atraso de desenvolvimento. Que hoje a gente utiliza tanto o CID-10 como o CID-11, tá? E aí o CID-10 ele traz todas essas classificações para o autismo, né? Muitas vezes a gente começa com o transtorno do atraso do desenvolvimento, o transtorno global de desenvolvimento, que geralmente a gente utiliza, os médicos utilizam essa codificação quando ele ainda está em processo de investigação, como eu falei para vocês, e precisa-se ter uma investigação. E a investigação não é só eu olhei e vamos dizer, laudei a criança, diagnostiquei a criança. Ele precisa passar por um processo terapêutico para confirmação desse diagnóstico. E o CID-11, que é um CID mais recente, que ele já trouxe o autismo hoje. Antes o autismo eles tinham várias, vamos dizer, subgrupos dentro do autismo. Hoje o autismo ele vem no CID-11 com o transtorno do espectro autista e as suas sequências ele vem se há ou não outras comorbidades, né? Então o autismo ele pode vir associado a outras comorbidades, né? Como eu falei para vocês, seletividade alimentar, deficiência cognitiva, né? Então existe esse comprometimento cognitivo, existe comprometimento de fala, tudo isso é avaliado para ser laudado à criança. E aí a gente precisa estar atento a alguns sinais de alerta, né? E aí é um ponto fundamental. Por quê? Porque muitas vezes
os pais eles não conseguem perceber, né? Principalmente se eu sou pai de primeira viagem, né? Eu não tenho outra referência, eu não tenho um filho anterior para mim, para que eu entenda como é o desenvolvimento de uma criança, né? Então, quando a gente tem, e a questão afetiva, ela acaba não nos deixando ver, né? Então, muitas vezes a gente acha, não, vai melhorar, né? E aí a gente, até lá na clínica, a gente tem muito isso. Ah, demorei para vir, porque a minha mãe falou que quando eu era criança, eu também era assim, né? E aí, ela disse que depois dos 5 anos, eu melhorei, comecei a falar e tudo, então a gente deixou para ver se e não passou, né? O autismo hoje, ele não tem uma causa já definida. Existem vários estudos hoje, né? Sabe-se que tem uma questão genética, né? Mas ainda não se sabe de fato qual a causa do autismo, né? E aí muitas pessoas até já me perguntaram, Mamed, como é genético se na minha família não tem ninguém? Ele é o primeiro caso, né? A genética é muito interessante. Todos nós, a gente pode ter potenciais para desenvolver algumas patologias, né? Só que a nossa história de vida, ela é construída e aí a gente vai ter a possibilidade de desenvolver ou não. Como mesmo o pastor falou, nossa alimentação, nossa qualidade de vida, tudo isso influencia no nosso organismo, né? Então, se eu tenho uma qualidade de vida, eu me alimento bem, eu tenho essa probabilidade, mas é uma probabilidade. E aí, como eu tenho uma qualidade de vida, eu não desenvolvi. Mas isso não quer dizer que o gene não está lá e que nas minhas próximas gerações não posso vir a desenvolver, né? É presente no sexo masculino, né? Então tem toda uma pesquisa ainda para definição. E aí, como eu falei para vocês, a gente precisa estar atento aos sinais de alerta no neurodesenvolvimento da criança, né? Que ele pode ser percebido já nos primeiros meses de vida. Como? Eu preciso ver se minha criança ela responde a estímulos, se ela mantém um contato visual quando eu estou amamentando ela, né? E aí a gente pega aquele chocalhozinho, a gente faz barulhinho para ver se a criança já acompanha. Que isso é uma habilidade que traz déficit da criança com autismo, que é a percepção visual, né? Às vezes está no ambiente, mas não consegue manter esse contato visual, né? Então, desde os primeiros meses de vida a gente consegue ver, mas o diagnóstico geralmente é fechado por volta dos 2 anos, 3 anos de idade, né? Que é quando a criança já atingiu o primeiro marco de desenvolvimento e os médicos conseguem, de fato, perceber se há atraso ou não nesse desenvolvimento. Mas é importante a gente também ressaltar que não necessariamente, como eu falei para vocês, eu preciso ter um diagnóstico fechado para iniciar o processo terapêutico, né? Eu preciso solicitar para o médico que hoje a medicina ela parte do princípio de uma solicitação médica, né? Quem vai para qualquer terapia, seja ela particular no setor privado ou no público, precisa se ter uma solicitação médica, né? Então o médico solicita e eu inicio esse processo terapêutico. E aí é outra pergunta que sempre me fazem: quanto tempo vai durar o processo terapêutico, né? Às vezes o pai chega lá, uns 4 meses, 6 meses. Aí não, esse processo aí não tem uma data. Eu não vou te dizer que em 6 meses eu vou te entregar teu filho já totalmente superado as barreiras, né? E aí tem alguns pais que não entendem. E é até importante a gente entender que também faz parte do processo luto do pai, né? Os pais, eles passam por um processo de luto. O que é esse luto? Quando a gente tem um filho, né? Quando o filho, a gente sabe que vai ter um filho, a gente automaticamente faz planos, né? Ah, vou jogar bola, vou levar para o cinema, vai fazer balé, né? E aí, de repente, ninguém faz planos de ter um filho com algum tipo
de CID, né, com alguma patologia. E aí, quando chega, minha primeira reação é a negação, né? O que é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Vai ficar dependente de mim pro resto da vida? E se eu não estiver mais aqui? Né? Então, essa é um processo natural. E aí, cabe nós, enquanto sociedade, também acolher esses pais nesses momentos, né? Ele não vai se desenvolver da mesma forma que outras crianças, mas nenhuma criança se desenvolve igual a outra. Se tu tiver 5 filhos, cada filho desenvolveu de uma forma, cada um tem suas habilidades, embora a vivência foi no mesmo ambiente familiar, com o mesmo pai, a mesma mãe, mas cada um tem as suas respostas aos estímulos, né? Para análise do comportamento, todos nós nascemos um livro e branco, né? A gente só sabe as habilidades que a gente chama de habilidades inatas, que são aquelas habilidades que é para a sobrevivência da espécie, que é mamar. Ninguém precisa ensinar o bebê, bota no peito, ele sabe, porque é uma habilidade inata, ele sabe que precisa se amamentar para sobreviver, né? Mas as outras habilidades nós vamos construindo, e nós construímos a nossa história de vida observando o outro, né? E aí é exatamente o déficit que a criança com autismo tem, como eu falei para vocês. A habilidade de contato visual, a percepção visual dela tem um déficit. E aí como é que ela vai aprender se ela não consegue muito se atentar ao que está acontecendo no ambiente, né? Então existe uma habilidade estimula a outra, né? E aí é muito simples eu estimular uma criança. Criança, a gente precisa estimular ela dentro de casa com AVDs. O que é AVDs? Atividades de vida diária, tá? E aí a gente estimula ela tirando o chinelinho, botando no lugar, pega a sua fralda, bote na lixeira, vai pegar sua água que está em cima da mesa, né? E aí o que acontece? Hoje todo mundo tem uma vida muito corrida. Geralmente o pai trabalha, a mãe trabalha. Aí tem uma rede de apoio ou tem um cuidador que ajuda nesse processo. E para a gente facilitar a nossa vida, eu dou a comida do meu filho na boca, eu dou a garrafa de água dele na boca, eu já faço tudo que é para ele não perder tempo, né? E aí ela muitas vezes fala assim: eu dou logo a comida dele, porque se eu deixar ele comer, ele vai sujar tudo e demora 1 hora, né? E aí eu falo assim: tu prefere que teu filho demore 1 hora comendo e sujando tudo com 2, 3 anos, ou tu prefere teu filho demorar e sujar tudo com 16 anos, 20 anos? Porque se tu não permite que ele faça isso agora, ele vai fazer em que momento? Quando ele já estiver adulto? E todo mundo só aprende dessa forma, é treinando. Todas as nossas habilidades, elas são treinadas diariamente, né? Então, até nossas habilidades de ouvinte, né? A gente está aqui e a gente está ouvindo. Então, se eu não tiver essa habilidade de ouvinte, eu não participo de um grupo social, né? Porque a gente precisa conversar, a gente precisa ouvir, né? E aí a gente precisa ter esse entendimento. Então, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, ele afeta o comportamento da criança. E aí eu falo criança porque nessa fase que os diagnósticos geralmente acontecem. Mas não se enganem pensando que hoje a gente não tem diagnóstico de pessoas adultas com TEA, né? Recentemente, até na clínica, a gente só trabalhava com crianças até 2022. De 2022 para cá, nosso público foi crescendo, né? Eles vão crescendo dentro do processo. Quem tinha 8, hoje tem 12, e foi preciso a gente ampliar a nossa faixa de atendimento. Hoje a gente trabalha com crianças e adolescentes com TEA. Porém, em 2024, os adultos começaram a procurar também, né? Então cresceu muito o diagnóstico de pessoas com TEA adulto. E hoje a gente tem pessoas com TEA já adulto que são advogados, né? Que são enfermeiros, né? E às vezes só foram investigar porque o filho foi diagnosticado. E aí, como eu falei para vocês, por muito tempo se passou por uma pessoa tímida, que não interagia, que não gostava de sair de casa, né? E carregava aquela culpa, né? E aí hoje o diagnóstico
ele não vem para modificar a história de vida dele, mas para justificar para ele mesmo algumas barreiras que ele não soube lidar nesse processo, né? E muitos desses adultos, eles chegaram lá com processo depressivo, foram para a psicoterapia, né? Exatamente por não ter essa cobrança, né? Estou na faculdade, eu não consigo apresentar um trabalho na frente, né? E aí, vou ficar reprovado. O que é que eu vou dizer para os meus pais, né? E aí, a gente, enquanto pai, a gente sempre cobra, né? Então, a gente quer que participe, a gente quer estar inserindo, mas muitas vezes a gente tem que respeitar. Meu filho tem um limite, e eu preciso respeitar o limite do meu filho, né? Como eu falei para vocês, muitos pais, eles se queixam da dificuldade de participar do convívio social, né? Eu não vou mais para a igreja porque meu filho só consegue ficar 5 minutos. Ele começa a chorar, ele começa a gritar, e aí eu prefiro não ir mais, né? Como é que eu vou trabalhar isso? Eu falei, a gente tem que ir respeitando o limite da criança. Se ele só consegue 5 minutos, eu preciso ir com ele 5 minutos. Porque se hoje eu não levar meu filho nem esses 5 minutos, esse processo de tolerância dele vai reduzir. Se hoje ele fica com 5 em vez de ampliar, ele vai perdendo cada vez mais essa tolerância ao convívio social, né? Então a gente tem que fazer o contrário. Hoje eu vou 5 minutos, amanhã eu fico os 5 minutos, eu tento 6. Se ele me sinalizar que não dá mais, eu saio. E aí eu vou aumentando esse tempo gradativamente, né? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente vai trabalhar a habilidade visual de uma criança, a gente começa com 2 segundos, né? Que é o olha para mim. Aí, meu Deus, 2 segundos é muito pouco, né? Mas de forma gradativa que a gente vai trabalhando com a criança, né? Então não adianta eu pegar uma criança, colocar na minha frente, segurar a cabecinha dela e tu vai ficar olhando para mim por 5 minutos. Ela não consegue, né? Então a gente vai fazendo isso de forma múltipla, né? Na brincadeira, né? Quando inicia todo o processo terapêutico, o primeiro momento é um momento de avaliação, em que eu vou avaliar essa criança a partir de um protocolo, que a gente utiliza o protocolo VIVIMEP principalmente, que é um protocolo internacional que ele traz o que é esperado para os marcos de desenvolvimento. E aí eu vou avaliar essa criança. Se ela tem déficit naquela habilidade, eu vou trabalhar com ela. Primeiro a gente avalia habilidades básicas. A gente só consegue evoluir para as habilidades mais complexas se a gente tiver essas habilidades básicas bem estabelecidas, que é como eu falei para vocês. Se habitar a voz de um falante, obedecer comandos, manter o contato visual, conseguir esperar, conseguir ficar sentado, tá? Então a gente trabalha de forma gradativa as habilidades nas crianças. E aí a gente prepara essa criança para uma vida social de forma autônoma e independente, né? E aí a gente precisa da participação da família. Não existe processo terapêutico sem a participação da família, né? Como eu falei para vocês, alguns pais chegam muito angustiados, né? Quanto tempo vai demorar esse processo terapêutico? Meu filho vai falar. Geralmente a gente procura logo o neuro por conta do atraso de fala. Geralmente o atraso de fala é o primeiro sinal de um atraso de desenvolvimento da criança. E aí a grande preocupação, meu filho vai falar, né? Eu falei, não sei. Então, a gente não trabalha com uma receita de bolo, faz assim que dá assim, né? Cada criança responde o estímulo de uma forma, cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento, né? Então isso tudo vai depender da resposta que a criança nos dá, tá? E aí muitas vezes a gente fica com anseio de ver esse processo de evolução e a gente também acaba atrapalhando. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar a habilidade de solicitação humana, a criança a gente começa a dar. Se ela não tem repertório de fala, é apontar, né? Aponta o que você quer, depois vai pro dar, depois me dá, depois me dá, por favor, né? Então tem todo o processo de evolução. Isso eu estou falando para vocês aqui é rápido,
falando, mas às vezes demora anos para a criança chegar em uma frase de me dá, por favor, né? Então a gente precisa ter essa percepção que a criança ela precisa ser respeitada dentro das suas limitações, tá? E aí o TEA ele traz alguns sinais, como a dificuldade de interagir socialmente, como manter o contato social, identificar expressões faciais, compreender gestos, expressar as próprias emoções e fazer amigos, né? E muitas vezes, como eu falei para vocês, existem 3 níveis de suporte do TEA. E muitas vezes a gente tem maior dificuldade de diagnosticar crianças com nível de suporte 1, que antes se falava mais leve, né? Mas não é leve, porque exige uma dedicação, exige uma participação da família, existe processo terapêutico iguais, né? Ele tem menos comprometimento, tá? E aí o que acontece? Muitas vezes passa por uma pessoa tímida, né? Ele é muito tímido, ele não gosta de sair de casa, ele não gosta de interagir, né? Então a gente precisa ficar atento também a esses sinais. Tem a dificuldade na comunicação, né? Caracterizado pelo uso repetitivo de linguagem, dificuldade de iniciar e manter um diálogo, né? E aí é essa a função dos pais. A gente precisa conversar com nossos filhos, né? Então, quando eu vou buscar meu filho na escola, eu tenho que saber qual foi seu dia, o que você fez, né? Porque se meu filho só responde, bom, foi bom, o que você fez, brinquei, palavras soltas de forma isolada, sem contexto, a gente tem que estimular, né, essa criança. A gente tem que estar atento aos sinais que elas vão nos dando. Criança com 4 anos, ela já consegue formar frases menores, mas já sinalizando o que aconteceu no dia. Né? Alterações comportamentais, como mania, apego excessivo à rotina, ações repetitivas, interesse intenso em coisas específicas, né? Então, geralmente, gosto sempre, preciso de rotina. Criança com TEA precisa de rotina. Então, se todo dia ele senta na mesa para tomar café com a xícara amarela, o dia que tu botar azul ele não vai querer, né? Porque a dele é a amarela. Se todo dia ele dorme com um paninho lá, o edredomzinho dele, no dia que tu troca o edredom ele não quer, chora, né? Porque eles têm essa característica de ter interesse bem repetitivo. Mas aí o que acontece? Como eu falei para vocês, nem todos eles vão apresentar as mesmas características, tá? Por isso que é muito importante esse processo de avaliação, porque cada criança tem sua peculiaridade. Se você acha que seu filho, né, ou criança que você é responsável está com desenvolvimento, que não está com desenvolvimento esperado para a faixa etária dele, né, a gente precisa imediatamente procurar um pediatra, tá? E aí, como é que eu sei que ele está com atraso, gente? Lá na caderneta de vacinação, ela traz o marco do desenvolvimento da infância. Então, lá diz o que é o esperado para cada faixa etária. Então, se meu filho está com atraso em alguma dessas habilidades dessa faixa etária, é importante eu sinalizar para a pediatra. A pediatra, então, vai fazer as avaliações necessárias para fazer o encaminhamento. Geralmente, esse primeiro momento, esse primeiro diagnóstico é fechado por um neuropediatra, tá? Um neurologista. E aí, embora, como eu falei, é importante a gente falar que, para fim de lei, o autismo ele é considerado uma deficiência, né? Para que tenha direito a LOAS, o PPC LOAS, né? Então, é caracterizado como uma deficiência. Porém, o autismo ele é considerado uma condição. Ele não é uma deficiência, ele é uma condição, tá? Por que condições, meu médico? Porque, como eu falei para vocês, existe essa possibilidade de, com o processo terapêutico, ele
avance nas barreiras que ele tenha. Né? Vamos dizer, meu filho ele tem uma barreira na fala, usando o meu sobrinho como exemplo que eu estava falando para você. Ele tem uma barreira de fala, na comunicação funcional. E aí ele está no processo terapêutico. Se ele consegue, vamos dizer, ele consegue ultrapassar essa barreira, ele não está mais dentro do espectro. Tá? Mas é cura, momento? Não, não é cura, não tem cura. Ele não ficou curado no espectro. Só que ele conseguiu ficar dentro do marco do desenvolvimento esperado para a faixa etária dele. E aí é importante porque o emocional ele responde muito ao organismo, né? Então hoje ele está dentro do marco do desenvolvimento, mas ele teve uma perda, ele teve algo que mexeu com o emocional dele, ele pode voltar a ter os mesmos padrões comportamentais, né? E é muito importante a gente se atentar que crianças com TEA, elas apresentam uma das maiores características, além do processo de atraso de fala, é a estereotipia. Né? Quem não sabe o que é estereotipia são aqueles movimentos repetitivos, muito firmes, com as mãos. Né? Então, essas estereotipias, muitas vezes, para a gente não tem função. Né? Não é aceitável socialmente. A criança está correndo de um lado para o outro, girando ao redor do próprio eixo, né? Com sensibilidade auditiva, não gosta de lugares barulhentos, coloca logo a mãozinha no ouvido, sinalizando que está com incômodo. Né? Então, para a gente, esses processos de estereotipia, eles não têm função, mas para a criança tem função. Né? Tem uma função autorreguladora. Aquilo ajuda com que essa criança não entre em uma sobrecarga, né? E que se desorganize. Né? Então a gente jamais deve segurar a mãozinha da criança, dizer para não fazer esse tipo de comportamento, porque para ela tem função. É antes ela balançar a mãozinha do que ela entrar num processo de crise. Tá? E aí eu coloquei aqui, né, que nenhuma criança com TEA ela pode ser discriminada em função das suas dificuldades e impedida de frequentar qualquer lugar público. Né? E aí, quando a gente lidar com crianças com TEA, alguns dos comportamentos que eles apresentam são a birra, os gritos, né? E aí, muitas vezes, o que acontece? O julgamento social. É nesse momento que eu olho para o filho do meu colega ali do lado e falo assim, mal educado, isso aí é só birra. Né? Os pais não sabem educar de forma efetiva essa criança, é falta de limites. Não é. Né? Os pais sozinhos, eles não conseguem desenvolver essa criança se não tiver uma ajuda de uma equipe multiprofissional por detrás. Né? Então a gente tem que estar atento. Hoje é muito comum, quando a gente vai em qualquer lugar público, ter crianças com TEA. Hoje, os shoppings de São Luís, eles criaram salas sensoriais. Exatamente para possibilitar que as crianças com TEA, quando se desorganizam, tenham um lugar para organizar essas crianças. Né? Às vezes, o que causa essa desorganização também, isso varia. Né? Tem crianças que se desorganizam com uma simples etiqueta de uma roupa. Né? Então, são vários os motivos de uma desorganização. Então, hoje a gente vê a sociedade começando a se movimentar nesse sentido, de tentar incluir essa criança. Né? E aí a gente precisa realmente incluir. Né? E eu falo que incluir, ele não é difícil. Né? E o que é incluir? Incluir é trazer a criança a participar do convívio. Né? Incluir não é trazer a criança para a igreja, mas ela vai ficar em um lugarzinho separado lá no fundo para não me atrapalhar. Ela tem que estar aqui circulando, ela tem que estar participando. Né? Incluir é eu respeitar que ela tem o limite dela, que ela tem as diferenças dela e que eu preciso estar ali dando suporte quando for o necessário. Tá?
E aí a gente vê muito, né? Eu até trouxe aqui que as birras, elas acontecem tanto em crianças típicas como crianças atípicas, né? A birra é eu chorar para conseguir o que eu quero, né? E aí a análise do comportamento, ela é exatamente, para quem não sabe, ABA, é análise do comportamento aplicado. Só que ela é no inglês e aqui no Brasil a gente só chama de ABA. E aí o que acontece? Ela é um estudo que manipula o ambiente para favorecer o desenvolvimento da criança, né? Então ela é uma área da psicologia, né, que trabalha o comportamento através do treino de habilidades, né? Então hoje a gente vê várias clínicas aí atendendo esse público, mas não é só a aba que é necessária para o desenvolvimento da criança. Toda criança ela precisa, como eu falei, o diagnóstico de TEA pode afetar diversas áreas. Então, as áreas elas precisam ser estimuladas de forma integral. Só para vocês exemplificar para vocês, muitas vezes quando eu chego com atraso de fala, eu acho que eu tenho que aumentar a hora de fonoaudiologia do meu filho. É a fonoaudióloga que vai trabalhar a fala. Não, né? A fonoaudióloga trabalha a fala? Trabalha, mas não é só ela, né? Para vocês terem uma noção, o nosso corpo ele é feito para desenvolver de forma também gradativa. E aí eu sempre explico isso para os pais, eles falam, olha, eu não sabia, né? O que a gente aprende primeiro? Andar ou engatinhar? A engatinhar, né? Engatinhar, ele prepara o nosso tônus muscular para que a gente fique em pé e comece a andar, né? Então, e o tônus muscular, ele não está associado só às pernas, aos nossos membros, braços e pernas, mas também tem que trabalhar a tonicidade muscular. E aí entra a psicomotricidade, entra a integração sensorial, né? Então é toda uma equipe para desenvolver uma habilidade, né? E lá na clínica a gente trabalha com todas essas especialidades. Qual é o avanço que isso traz em fazer tudo no mesmo lugar? A gente consegue conversar e alinhar o que vai ser trabalhado, né? Então, se vamos trabalhar um aspecto, todos os especialistas vão trabalhar os mesmos aspectos, para que a gente consiga evoluir e ir traçando novas metas, né? E aí é quando a gente precisa entender que a criança atípica, ela tem comportamentos específicos, ela tem as suas limitações, ela tem as suas especificidades, tá? E cada criança, ela traz uma demanda, e aí conforme essa criança ela vai crescendo, vai se aumentando a complexibilidade do que é esperado, né? E é importante, né, essa aqui é uma fala muito importante que acontece. Eu, enquanto pai, quando eu não tenho esse diagnóstico, quando eu não tenho esse entendimento, né, eu tenho a castigar meu filho, né? Ele fez isso, vai ficar sem celular, vai ficar sem assistir televisão porque mordeu o coleguinha, né? Porque fez uma birra no supermercado, né? Então, o castigo, que para a gente danado do comportamento é punição, ele nunca é uma metodologia utilizada para beneficiar a criança, né? A criança ela precisa entender sim que existem regras e isso é fundamental. Eu sempre digo para os pais o quê? Muitos pais chegam, o que vai ser? Como é que vai ser? Eu falei, a gente vai criar, tu tem que criar teu filho como tu criaria qualquer outra criança. Ele precisa ter regras, ele precisa ter limites. Se eu não coloco isso em casa para o meu filho, eu fico sempre justificando. Deixa ele tem ideia, né? Vai chegar um momento que ele vai para a escola, vai para outros ambientes. E nos outros ambientes as pessoas não estão preocupadas com esses detalhes, né? De dizer assim, ele não faz isso, ele não consegue, né? Então, a gente cria uma bolha ao redor da criança. E quando essa bolha estoura, o que é que vai ser dessa criança, né? E aí é o que eu sempre, esses dias mesmo eu estava participando de outra palestra, em que eu dizia
para os pais, né? Hoje a gente tem que se atentar que todos nós estamos aqui de passagem, né? Todo mundo sabe que um dia vai chegar a nossa hora de ir partir dessa vida. E aí, quando a gente tem, eu até brinquei que quando a gente é adolescente, se tu me convidasse para ir para qualquer aventura, vamos viajar, eu montava minha mochila e ia embora, né? Quando a gente passa a ser pai, a gente já pensa assim, não, eu não vou lá, é arriscado, eu tenho um filho para criar, né? Quando acontece qualquer coisa, meu Deus, eu não posso morrer agora, eu tenho um filho para criar, né? Muda toda a nossa perspectiva de vida, né? E aí a gente tem que dar essa mesma possibilidade para os nossos filhos. E às vezes a nossa vida corrida, as nossas rotinas mais corridas, não permite que a gente se atente tanto para os nossos filhos, né? E aí a gente acaba terceirizando, né? Ele vai para o colégio de manhã, de tarde está no reforço, de noite faz uma natação, faz um esporte, mas que horas ele está contigo? Né? Eu chego em casa, meu filho já está dormindo. Eu saio para trabalhar, meu filho, vou deixar ele só na escola, né? E aí, que horas eu tenho esse momento com meu filho, né? E aí eu até brinco muito com meu filho, eu tenho um filho de 12 anos, e eu brinco muito com ele, né? Que eu falo assim para ele me cobra também a presença, né, em casa. E aí eu digo assim para ele, meu filho, enquanto eu estou cuidando dos filhos dos outros, tu tem uma equipe também para cuidar de ti. Eu tenho uma rede de apoio, que são familiares que me dão esse suporte, mas muitos não têm rede de apoio. E aí eu tenho que colocar meu filho em outros ambientes para que desenvolva algumas atividades que ele poderia muito bem fazer comigo, né? Mãe, tudo bem, eu tenho uma rotina puxada, mas eu tenho que potencializar algum momento que eu estou em casa, né? Eu sempre digo para os pais, eu não preciso ficar 1 hora com meu filho, mas se eu ficar pelo menos meia hora, ler um livro, sentar, pintar, vamos sentar aqui, fazer um quebra-cabeça, dependendo da idade, do interesse da criança. Basta meia hora, né? Que a gente consegue ir adequando e melhorando esse convívio. A família, ela tem sempre que ser a referência da criança. A gente não consegue transferir essa referência para outra pessoa, né? Seja ele até um avô, um terapeuta, mas minha função de pai, ninguém consegue substituir, né? E nenhuma mãe consegue substituir a função do pai, nenhum pai consegue substituir a função de uma mãe. Cada um tem sua função no desenvolvimento de uma criança, tá? E aí não é porque eu ofereço uma clínica boa que meu filho vai se desenvolver, né? Eu até recentemente chegou uma mãe vinda de uma outra clínica que ela me disse assim, em quantos meses tu desenvolve meu filho? Eu falei, eu não trabalho com prazos. Porque eu fui em uma outra clínica e ele falava que em 6 meses meu filho estava falando. Eu falei, pois eu lhe aconselho voltar e ficar nessa clínica, porque eu não vou lhe dar essa previsão de 6 meses, porque eu não vou ser irresponsável comigo, né? Não é nem contigo, é comigo mesmo, porque eu não vou fazer isso. E assim, a gente muitas vezes não pode se habilitar, eu falo agora como profissional, só apenas pelas questões financeiras, né? A gente enquanto profissional, a gente se atenta com toda a família. Eu digo sempre lá na clínica, a gente não atende só a criança, a gente atende a família. Muitas vezes os pais estão desesperados, sem saber por onde começar, o que é que eu devo fazer. É cansativo, né? Tem crianças com teto e tem insônia, que passam a noite acordado. E eu, enquanto adulto, lá pai, todo dia tem que acordar 3 horas da manhã, meu filho só vai dormir 9 horas da manhã, né? E aí 9 horas da manhã eu já estou no serviço, passei a noite acordado, estou no serviço. E aí como é que eu vou produzir da mesma forma no meu serviço? Não consigo. E aí muitas vezes eu estou irritado, né? Eu estou improdutivo por conta da minha rotina, né? Então muitas vezes quando a gente tem que ter esse feeling de conseguir perceber que o outro não está bem, e muitas vezes ele não quer nem conversar sobre esse assunto, ele quer ter
o momento dele, o espaço dele, a privacidade dele. E a gente precisa respeitar. Só que chegar um momento a gente tem que estar lá, ó. No dia que tu quiser conversar, eu estou aqui. Vamos conversar. Né? Estou vendo que tu não está bem. Né? Hoje a gente fala muito em humanização. Mas na prática a gente não consegue ser humano nem com nossa própria rede de apoio, com nossos próprios familiares. Né? Porque todo dia meu filho tem que estar bem, eu tenho que estar bem. Todo mundo sabe que tem um dia que nós não estamos bem. Inclusive a criança com TEA. É uma surpresa diária. Né? Hoje ela está conseguindo, hoje ela fala, amanhã ela já não apresenta mais esse repertório de fala. Hoje ela comia arroz com feijão, amanhã ela já não aceita mais o feijão. Né? Que crianças com TEA, desde a alimentação existe essa afetação por conta do diagnóstico. Né? E tu imagina, tu enquanto pai, vivenciar isso 24 horas por dia, né? Sem ter uma rede de apoio. Recentemente a gente fez uma live lá no Instagram da clínica que foi apontado que no estudo que 80% dos casais de pais autistas eles entram em processo de separação após o diagnóstico. Né? Por quê? Exatamente porque não aceitam um diagnóstico, buscam um culpado, né? É na tua família, é na minha família, né? E aí entram em uma crise, e aí tu não consegue superar essa crise e acabam se divorciando por conta do divórcio, né? Às vezes muitos pais, eles se frustram porque abrem mão de uma vida profissional, estavam em ascensão na vida profissional. Quando teve o diagnóstico, teve uma terapia, como é que eu faço essa rotina, não tenho rede de apoio, vou abrir mão, vou acompanhar agora ele. Tenho vários casos lá na clínica. E aí vem a frustração. Aqui a nossa fala hoje é exatamente isso, para a gente falar um pouquinho do que é o TEA, né? Que o apoio, o acolhimento das famílias, elas são fundamentais em qualquer ambiente. Né? E quando a gente encontra uma criança que a gente percebe que tem atraso de fala, que tem algumas características, eu tenho que respeitar. Né? Eu sempre digo também uma coisa, não cabe a mim ir lá e falar assim, tu já investigaste se teu filho não tem TEA, né? Porque isso em algum momento pode ser até invasivo, eu chegar, né? E cria alguma barreira entre você e a outra pessoa. Né? Então a gente tem que respeitar as famílias, elas conseguem, claro que a gente sinaliza, né? Olha, a gente fez uma atividade e ele não conseguiu desenvolver essa habilidade. Né? E a diagnóstico assim vindo de bombástico de uma hora para outra, de uma pessoa que não está qualificada para dar esse diagnóstico, então a gente precisa ter esse cuidado. Né? Muitas vezes os pais chegam até lá na clínica, como eu falei, geralmente vão para fazer a avaliação e fazer a primeira etapa das estimulações, e aí chega para mim e fala assim, Mamed, e aí, tem ou não tem TEA? Eu falei, olha, vou entregar o relatório, que vai levar para o médico dele, e o médico dele vai conversar contigo e ele vai te dar o diagnóstico ou não. Muitas vezes, a maioria das vezes, eu sei que tem, mas não cabe a mim, eticamente, não é minha profissão eu fechar esse diagnóstico. Então eu prefiro não dar esse diagnóstico. E aí sempre tem a preocupação, qual o nível de suporte? Eu falo, para mim profissionalmente, o nível de suporte, ele não é fundamental. Tanto é que a maioria dos médicos não colocam nos laudos médicos. Por quê? Porque ele vai precisar de estimulação. Né? Então, se ele tem nível 1, nível 2, nível 3, ele vai precisar do processo de estimulação. Isso vai diminuir a tua dor? Isso vai diminuir o processo? Não vai. Né? Então, o que cabe a mim, enquanto pai, é oferecer para o meu filho o processo terapêutico, né, que eu puder oferecer. Claro, hoje, como eu falei para vocês, o processo terapêutico particular é caro. Se a gente for fazer com recursos próprios, para a maioria de nós é inviável. Né? Algo acima de R$10.000 mensais. Né?
Então, hoje, os planos de saúde fazem toda a diferença na vida de uma criança que tem TEA. E quem não tem, como eu falei para vocês, tem que ir para a fila do SUS, esperar algum tempo para iniciar esse processo terapêutico. Mas eu sempre digo para os pais, mesmo aqueles que precisam ir para a fila do SUS, vão para a fila do SUS. Esperem, porque vai fazer toda a diferença na vida do filho de vocês. Vai demorar um pouco mais, porque ele perdeu um pouco de tempo nessa espera, mas faz a diferença na vida dos filhos de vocês. Né? Então, gente, era um pouquinho isso que eu trouxe aqui para falar para vocês, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre o TEA, mas além de saber sobre um pouco do TEA, trazer esse papel social que nós temos, né? De acolher, de escutar, de respeitar o outro, né? E eu fiquei muito feliz pelo convite, porque isso já é uma demanda que a gente vem escutando e vem trabalhando lá na clínica já há algum tempo, de muitos pais que não têm mais essa participação social nas igrejas, porque não se sentem acolhidos, os filhos, quando têm as crises, né, são olhados de forma diferenciada e isso acaba afastando. E a gente não fala só de crianças com TEA, a gente fala de crianças. Se a gente quer ter futuro, eu sempre falo isso, se a gente quer trabalhar nosso futuro, a gente tem que trabalhar o presente. Né? E o presente hoje são as nossas crianças que amanhã vão se tornar adultos. Né? E eu falo que é muito importante momentos como esse, porque é só assim que a gente multiplica essa informação. E aí eu trago a fala lá do pastor Wellington no começo. Nós não somos responsáveis por não saber, né? Mas nós somos responsáveis por continuar não sabendo. Né? Hoje a informação está aí. Né? E aí a gente precisa trazer essa informação para os nossos dias atuais. Né? E aí eu agora me atentei por uma questão que eu não comentei com vocês, que hoje, devido a essa correria, a gente coloca muito nossos filhos para usar telas. Né? Muito celular, muita televisão, fica no computador. Ele adora assistir Baby Shark. Fica a manhã todinha lá no Baby Shark. Isso não é bom para ele. Tá? Então, como eu falei para vocês, é muito importante nesse momento a participação dos pais. Porque em vez de eu deixar meu filho 4 horas na televisão, eu preciso colocar ele para interagir. E aí ele não vai interagir sozinho. A interação já está falando. Tem que ter no mínimo 2 pessoas para ter esse processo de interação. Então, às vezes é preciso eu pegar uma folha de Chamex, vamos desenhar, vamos jogar, vamos montar um quebra-cabeça, do que deixar meu filho 4 horas. Isso não faz bem para ninguém, inclusive para nós enquanto adultos. Que hoje a gente vive em função de celular. Né? Eu trabalho o dia todo em celular, em computador. Quando chega a noite, eu tenho que desligar meu celular para que eu consiga dormir. Porque, por incrível que pareça, meu celular é todo tempo silencioso. Mas se de noite ele vibrar, eu acordo. Né? Porque pode ser alguém que está me mandando uma mensagem, mas a gente precisa ter qualidade de vida. A gente só oferece qualidade de vida para o outro quando a gente se cuida, que a gente tem que ter qualidade de vida para dar essa oportunidade para os nossos filhos. E aí, quando a gente fala isso, a gente muda toda uma rotina de família. Né? E aí a gente vê muito daqueles preconceitos. Eu fui criado assim, principalmente nós homens. Né? Eu fui criado assim. Né? Tu foi criado assim, mas aí se passaram 30 anos, 40 anos. O que foi ontem já não é mais hoje. Né? A gente está num mundo muito dinâmico, que todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma tecnologia nova, e a gente não pode achar que o que foi bom para a gente vai ser bom para os nossos filhos. Ou os erros que nos educaram lá no passado vão ser os educadores do nosso filho. Né? Eu sempre falo assim, na minha época era na taca, né? Não respondeu, aprontou alguma coisa na taca. Hoje, se a gente fizer isso com nossos filhos, traz
várias consequências emocionais, afetivas, né? E aí, hoje, muitas vezes, quem fala assim, eu fui criado assim e estou aqui vivinho, né? Mas cheio de traumas, né? Cheio de traumas que muitas vezes não consegue, nem ele consegue identificar a forma agressiva de se falar, né? Mesmo quando está calmo, já é aquele tom de voz agressivo, alterado, porque foi isso que ele aprendeu lá na infância dele. E aí é como eu falei para vocês, a análise do comportamento é exatamente isso. A gente saber o antecedente e saber como modificar esse comportamento. Mas esse comportamento ele só modifica quando eu me permito modificar esse comportamento, principalmente nós adultos, né? E eu falo assim, muito além do profissional, lidar com crianças autistas é uma missão de vida, né? Até antes de começar a palestra, eu estava conversando aqui com o pastor Hélio, que eu estava falando assim, quando eu fui fazer ABA, há 7, 8 anos atrás, não lembro bem, não existia não sabia nem o que era ABA aqui em São Luís. E eu falei, eu vou fazer, porque é algo da minha abordagem, na psicologia existem várias abordagens, e a minha sempre foi análise do comportamento, e eu vou fazer. Vai que um dia eu atendo uma criança e eu preciso usar alguma dessas intervenções, vou fazer. Mas nunca foi a intenção me tornar um profissional nessa área e viver dessa profissão, né? Eu falei, eu vou atender porque na clínica a gente atende tanto criança como adulto, e quando vi uma criança eu sei, né? E quando tu começa a atender criança, e é muito engraçado isso, que quando eu fui concluir meu curso, meu TCC era falando sobre comportamentos de criança vítima de abuso sexual, né? E aí foi meu primeiro desafio, lidar com criança. Eu, homem, nunca tive as habilidades de sentar no taco, cantar musiquinha infantil, aquelas coisas, e atender uma criança. Aí eu falei para minha professora na época, eu acho que eu não vou conseguir. Eu não tenho habilidade com criança, né? Eu não sei se eu vou sentar na mesinha, brincar com uma criança, se vai ser legal para a criança olhar um homem de 1,83 m brincando com ela. E aí, mas eu vou tentar. E aí, por incrível que pareça, tudo fluiu muito bem. E aí vem a oportunidade de se trabalhar com crianças autistas, né? Antes de ser supervisor, diretor técnico, eu fui terapeuta. Atendia todos os dias crianças. E aí a gente começa a se apaixonar, né? Aí eu falei, eu vou abrir minha agenda mais um dia. Quando eu vi, eu atendia todos os dias. Eu atendia numa tarde 10 crianças, né? E aí às vezes chegava em casa, a coluna estava latejando de cansaço físico, porque cansa, a criança tem energia para ficar 3, 4 horas de uma sessão. A gente quando está na segunda, a gente já está sentindo dor. E aí, a paixão, ela vai fazendo tudo, te aperfeiçoar no que tu vai fazendo. É como eu falei para vocês. Muitas vezes a gente só se dedica a conhecer, a estudar e entender quando a gente tem dentro da nossa família. Quando a gente não tem, a gente sempre acha assim que nunca vai acontecer, né? Nunca vai acontecer dentro da minha família. Não tem nem caso, né? Mas a gente tem que estar preparado, né, para lidar com as diferenças, para acolher essas famílias, para respeitar os limites de cada um, né? E aí eu espero que aqui também vocês sejam multiplicadores, que com certeza a igreja vai crescendo, vai chegando novos membros e com ele novas famílias. A gente precisa estar nesse processo de ressignificação de todos os nosso dia, né? E assim, eu sempre falo, a resiliência é uma palavra que entrou muito em moda nos últimos anos, né? Mas a gente precisa ser resiliente não só na moda, a gente precisa ser no nosso dia a dia, né? Os obstáculos, eles vão vir nos nossos filhos, seja eles típicos ou atípicos. Nenhum filho, ele vem com manual de instrução. Faça isso que vai dar isso. Às vezes o que eu utilizei no meu filho, se eu tiver outro, não vai mais funcionar.
né? Então, respeitar é acolher e tirem momentos para ser pai, ser mãe, vivenciar esse momento. Esse momento ele passa de uma forma tão rápida que lá na frente a gente vê posteriormente os resultados, né? Eu trabalhei durante 10 anos na política de assistência social. Eu coordenei um CREAS, que é um Centro de Referência de Assistência Social, em que a gente trabalhava com violação de direitos. E aí, como eu falei para vocês, sempre fui analista do comportamento quando chegava muitos idosos abandonados, né? E eu falei assim, se a gente for investigar a história de vida dessa pessoa, na maioria das vezes, ele não foi um pai participativo, ele não foi um pai presente, e aí chegou na fase idoso, cadê os filhos? Eu não plantei essa semente, como é que eu quero semear, né? Então, eu sempre digo assim, hoje os nossos vínculos, eles estão cada vez mais fragilizados socialmente falando, né? As famílias estão cada vez mais reduzidas, né? A gente antigamente tinha 3, 4 irmãos, hoje quem tem um. E aí como é que essa criança vai aprender o compartilhar? Que ele não tem essa possibilidade de compartilhar com outras pessoas. Eu vivo e giro ao redor do meu filho. É bom? Eu quero oferecer o que há de melhor para o meu filho, né? Mas eu também tenho que chegar um momento e ser consciente, né? Eu preciso oferecer o que há de melhor, mas o que também ele precisa, né? Os excessos, eles também fazem mal, né? Como eu falei para você, eu tenho que dar possibilidade dos meus filhos desenvolverem a autonomia e a independência dele. Hoje a gente tem um monte de adulto que não sabe lidar com as frustrações, porque lá na infância os pais estavam ali socorrendo a todo momento. E aí até na fase adulta, pai, estou aperreado, recebi meu salário, gastei tudo com roupa, sapato, fui para a festa, estou sem dinheiro, vou lá e te dou, né? E aí, quando não tiver mais esse pai para suprir essa necessidade, não sei lidar com esse processo de frustração, não sei administrar minha própria vida, e as decisões da minha vida sempre estão na mão dos outros, né? Então eu sempre preciso de uma segunda pessoa para me dar as respostas que eu preciso para a minha vida, né? E aí, isso tudo que eu estou falando para vocês de hoje, da nossa vida enquanto adultos, é um reflexo da nossa vida enquanto criança, lá da nossa infância, né? E a gente precisa pensar nisso. Nós, enquanto pai, nós temos que pensar no futuro do nosso filho, mas não como um filho criança que ele é hoje, como um adulto que ele vai ser amanhã. E qual é a minha função enquanto pai, né? É exatamente preparar ele para esse futuro, né? Preparar uma sociedade que está cada vez mais, vamos dizer assim, cada um preocupado consigo mesmo, né? Uma sociedade cada vez mais individualista, né? Se eu tenho, não me interessa se na tua casa está faltando, né? Então a gente precisa, enquanto aqui vocês, enquanto igrejas, também ter essa percepção que eu faço diferença na vida do outro, que eu posso fazer essa diferença. Eu não preciso ser um psicólogo, não preciso ser um terapeuta para me escutar e perceber, né? A gente consegue, quando a gente tem um convívio, às vezes só no olhar a gente consegue perceber que o outro não está bem. E aí a gente tem que estar ali disposto a oferecer o nosso ouvido para que essa pessoa converse. Às vezes o simples fato de descarregar toda essa angústia já dá uma aliviada, né? Que hoje a gente tem também essa dificuldade. Com quem eu vou conversar? Em quem eu vou confiar? Né? E aí, nós todos, enquanto adultos, também temos as nossas dificuldades. Nem todo dia quem é casado está bem. Todo casamento ele passa por altos e baixos, tem suas crises, tem seus conflitos, né? Então, a gente tem que estar atento aos outros, né? E principalmente às nossas crianças, né? Então, espero que eu tenha contribuído
para que vocês consigam entender melhor sobre o TEA, consigam ter essa sensibilidade em acolher essas famílias, né? E que vocês saibam por onde iniciar esse processo, né? E eu me coloco sempre à disposição. Momentos como esse, eles são fundamentais, né? Eu sempre digo que eu tenho uma missão de semear o que eu aprendi, né? Quem trabalha comigo lá sabe. Nem um profissional que chega para trabalhar na minha equipe, eu deixo de ensinar algo com medo dele me superar, né? Não, tudo eu ensino, porque assim, se eu conseguir ir aperfeiçoando e ainda tem muito que aperfeiçoar, todo mundo que está na minha equipe precisa. Eu sempre digo assim, quando a gente está em equipe, a gente é um reflexo da nossa equipe. Meu trabalho só é de qualidade porque eu tenho uma equipe comprometida de qualidade, né? Se eu não implemento isso dentro da minha equipe, que todos os méritos são meus, não vai para frente. A gente não consegue avançar querendo todos os méritos para mim. E eu sempre digo, e aí às vezes a gente precisa colocar para fora nossos sentimentos. Não adianta eu saber que é mérito da minha equipe. Minha equipe também precisa escutar da minha boca que ela tem os méritos dela, né? E assim como eu tenho certeza que aqui cada um tem a sua participação, tem os seus méritos, e que a gente vai ter uma nova percepção dentro dessa temática, tá? Então, mais uma vez, agradecer a pastora Juscelia, pastor Wellington pelo convite, e eu sempre me coloco à disposição. Quem tiver Instagram, lá no meu Instagram a gente sempre posta vídeos sobre o tema, né, sobre a clínica, sobre o nosso trabalho. Então é psi.mamedfreitas, e aí vocês podem estar lá olhando como é o funcionamento, como é, tem muitos vídeos com dicas, é bem interessante a gente conhecer, aprofundar o nosso conhecimento. Isso aqui foi só um gatilho, né, para que vocês tenham a curiosidade de buscar mais informações, tá? Então, muito obrigado, gente, pelo espaço.